E aí pessoal, beleza? Começando aqui o fechamento de mercado no mini índice do dia 10/8. Vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo desse canal, deixe seu like, compartilha e não esqueça de ativar as notificações. Então vamos lá. Lembrando que se você operar de acordo com cada ciclo, dificilmente você será estopado. Então o importante é sempre você identificar o ciclo e operar de acordo com cada ciclo. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão do dia anterior, essa lateralidade aqui que eu deixei marcado em vermelho, e hoje ele já abre um gap e deixando uma barra além do ponto de rompimento, rompendo essa lateralidade. E aqui você poderia traçar alvos aqui dessa lateralidade. Por ela ser bem ampla, seria factível buscar aqui o primeiro alvo e o segundo alvo. Se o preço demonstrasse bastante pressão, poderia buscar até o terceiro alvo. Aqui no caso de hoje, o preço não estava com muita pressão, buscou só o primeiro alvo dessa lateralidade. Então aqui o preço tem uma boa barra rompendo, a continuidade não foi muito boa, e aqui nós teríamos, após esse impulso, uma primeira compra a favor desse canal de impulsão, que quando faz a primeira correção, ele se torna um canal estreito. Então você poderia comprar aqui acima dessa barra, side, com stop logo abaixo, e o alvo levar pelo menos para o primeiro alvo dessa lateralidade. Se ele demonstrasse bastante pressão, poderia levar para 1 para 1 ou até o terceiro. Mas aqui, como no dia ele não demonstrou pressão, já falhando de ter continuidade nesse canal de impulsão aqui, quando renova a máxima aqui desse movimento, ele já falha e faz uma correção um pouco mais profunda. Aí você teria que buscar operações a favor de um possível canal amplo de alta, que após ele romper e fazer uma correção profunda, seria mais provável ele vir buscar renovação de máxima ou o primeiro alvo da lateralidade. Se ele não voltasse para dentro do ponto de lateralidade aqui, ou revertesse a barra, voltasse para dentro do ponto de rompimento, que foi esse aqui, com base de continuidade, ou revertesse a primeira barra que rompeu, que daí já se tornaria uma lateralidade no dia e expandiria, se tornaria uma lateralidade bem maior aqui. Então, aqui, esse primeiro trade, ele aciona a inside para baixo, falha e aciona ela para cima, tornando-se uma outside aqui. Aqui seria uma boa compra de H1 a favor desse impulso aqui do dia, acreditando no rompimento. Mas aqui ele falha, faz uma correção mais profunda, e aqui, quando ele testa a média, você poderia pensar em compras, mas ele tinha deixado uma grande falha e formado aqui um micro canal vendedor. Então seria melhor você esperar por uma segunda perna, uma segunda entrada, que aqui ele formou a primeira perna, subdividiu aqui subindo em duas e formou a segunda perna de baixo. E você pode olhar aqui assim, né? Formou essa primeira perna de correção, subdividiu aqui subindo em duas e formou a segunda aqui. Então aqui você poderia comprar acima dessa barra, que demonstrou uma falha aqui também, né? Deixando uma falha aqui e formando a segunda perna de baixo, uma correção profunda, né, de todo esse movimento aqui. Aqui você teria uma boa compra acima dessa barra, com um stop logo abaixo dela, e o alvo, pelo menos na renovação de máxima aqui, ou a projeção de 1 para 1 dessa lateralidade que estava dando aqui próximo ao topo. Aqui, após essa entrada, o trade atingiu os alvos, mas aqui ele atingiu formando uma perna bem climática, que foi aqui, fez essa primeira perna, correção, segunda perna em uma barra só, uma perna bem climática, atingindo o alvo, um alvo e renovando máxima de um canal amplo de alta, que seria esse canal amplo de alta que eu deixei marcado em azul.
Então aqui, após ele formar essa perna climática, aqui teríamos um bom trade, que seria você vender aqui o fechamento dessa barra com um stop de 1 para 1 dessa barra. Projetaria 1 para 1 dela para cima, deixaria o stop de 1 para 1 dela, e o alvo poderia ser tanto a abertura da barra aqui, quanto a mínima dela. Aqui esses dois alvos foram atingidos, e também aqui após ele deixar uma inside, você também poderia vender abaixo dessa inside, que aqui demonstrando que esse teria uma correção mais profunda. Poderia vender abaixo da inside também, com o stop logo acima daí, da inside, por já ser uma barra de sinal. E nesse trade aqui, quando ele deixa esse inside, você poderia acreditar que pelo tanto de sobreposição de barras e fraqueza desse canal amplo, ele poderia já se tornar uma lateralidade e vir buscar a mínima inflexiva aqui, que foi o que o preço veio fazer, né? Ele veio aqui, desceu em várias pernas, né? Vindo buscar esse ponto de inflexão, aqui fazendo umas correções profundas e descendo num canal amplo de baixa, micro, dentro dessa lateralidade. Toda vez que ele descia aqui, ele fazia uma correção profunda em região de 50% e renovava a mínima. Corrigia profundo, após a renovação de mínima ele corrigia profundo e renovava a mínima. Então, deixando aqui sequências de topos mais baixos e fundos mais baixos. E aqui, então, seria melhor você só operar a favor dessa estrutura a partir daqui. Quando ele se torna um ciclo macro, que ele consegue fechar uma barra de tendência boa aqui abaixo desse ponto, aqui que seria de inflexão aqui dessa lateralidade, ele transiciona aqui para um ciclo macro de canal amplo de baixa. E então aqui você poderia operar aqui a partir daqui como um ciclo macro de canal amplo de baixa, porque ele fez uma barra, deixou uma barra de tendência boa, fechando bem abaixo do ponto de rompimento e já estava se comportando dentro da lateralidade aqui como um canal amplo, mas só que estava no ciclo micro. Quando ele consegue fechar abaixo do ponto de rompimento com uma barra de tendência e faz uma correção profunda e deixa sinal, aqui você poderia operar como um ciclo macro a favor desse ciclo, buscando renovações de mínimo e possíveis alvos que seria a projeção de toda essa lateralidade. Então aqui, após essa inside, ela veio aqui, atingiu esse alvo, lateralizou, não perdeu a premissa em nenhum momento esse trade, porque ele continuou fazendo. Após a entrada, ele fez uma puxada, corrigiu, duas puxadas, corrigiu, uma terceira puxada aqui, formando até uma wedge dentro dessa lateralidade. Baixo, dando um bom motivo para comprar acima dessa barra. Poderia comprar aqui acima dessa barra, com o stop logo abaixo, por estar falhando de romper nesse ponto de inflexão, e levar o alvo, pelo menos, para a reversão dessa última perna aqui, vendedora, que aqui ela não formalizou ainda uma perna, porque ela não renovou essa mínima. Quando ela consegue renovar essa mínima, foi só aqui. Então, esse aqui seria um alvo mínimo para essa wedge. Aqui, esse trade, ele falha nessa minoritária aqui. E quando deixa uma inside, rompe ela para baixo e tem certa continuidade aqui, você poderia sair desse trade do 0 a 0. Se não saiu, você teria sido estopado aqui, por ele estar transicionando aqui para um ciclo de canal amplo de baixa. Se você identificou isso, você poderia sair na média, quando o preço falha aqui, deixa uma inside e demonstra a falha compradora. Você poderia aqui sair entre essas falhas, na média. Mas se você não identificou isso, você teria sido estopado aqui num trade que seria bom, porque ele formou 3 puxadas de baixa e deixou uma boa barra de sinal baixa na lateralidade. Mas se você não tivesse identificado que ele estava fazendo topos mais baixos e mínimas mais baixas e falhando na média, usando a média como uma resistência, você normalmente teria sido estopado. Mas se você identificou isso, quando teve a falha compradora aqui, você teria saído do trade aqui com um pouco lucro. Então, após isso, o preço ele transiciona para um ciclo macro de
canal amplo de baixa, que é esse aqui que eu deixei marcado em azul. E daí aqui você poderia operar a favor desse ciclo com alvos que teria aqui. Esse alvo foi fechado aqui. Ele foi fechado logo quando virou um canal amplo de baixa. Então, aqui você poderia ter o alvo que seria a projeção dessa lateralidade aqui. Teria o primeiro alvo e o segundo alvo não foi atingido, né? Faltou pouco no final do dia para atingir aqui. Então, aqui você poderia vender abaixo aqui, quando faz uma puxada, corrige duas puxadas, uma perninha climática, que não consegue reverter aqui, essa daqui vendedora, que veio em uma só, e pelo ciclo que iniciou, que tinha se tornado a transição para o ciclo macro de canal amplo de baixa, você poderia vender abaixo dessa inside aqui, com um stop logo acima aqui, ou poderia vender também essa barra climática, que ela fez uma, pullback duas, aqui seria uma boa venda também, essa barra climática, o stop seria 1 para 1 dela para cima, ou aqui também nesse topo, porque se ele testasse esse topo, ele já lateralizaria de novo, né? Porque ele fez uma correção profunda, renovou o mínimo, e se testasse esse topo, se tornaria uma lateralidade menor aqui. Então, aqui após isso, o preço deixa essas duas entradas e veio testar essa mínima flexível aqui. Atinge esse alvo, e após atingir esse alvo, ele faz outra correção profunda. Corrige profundo novamente, e como estamos no ciclo de canal amplo de baixa, então temos que entender que após renovações de mínima, ele tende a fazer correção profunda. E aqui ele fez uma correção profunda em uma, desceu duas pernas formando uma bandeira de baixa de topo, com topo duplo, e deixando uma boa entrada aqui, e poderia vender abaixo dessa inside, ou dessa barra de sinal, que rompeu para cima a inside e falhou, deixando uma entrada melhor ainda, abaixo dessa barra, e o stop logo acima desse topo duplo, dessa bandeira de baixa em forma de topo duplo. O alvo poderia levar para renovação de mínimo. Deixa eu ver aqui também se esse alvo, aqui o primeiro alvo dessa lateralidade estava próximo aqui dessa renovação de mínimo aqui. Não estava longe. Então aqui após ele atingir esse alvo aqui, renovação de mínimo, seria mais provável que ele fizesse aqui uma correção profunda e tentasse cair aqui, mantendo o canal amplo de baixa. Mas após ele renovar essa mínima, ele acelerou aqui para vir buscar esse alvo aqui, que foi o primeiro alvo dessa lateralidade aqui rompida. Ele atinge esse alvo aqui e após atingir esse alvo, ele faz uma correçãozinha mais profunda aqui novamente, mantendo o ciclo de canal amplo de baixa. Se eu olhar aqui, esse canalzinho amplo de baixa, ele corrigiu também novamente aqui em duas pernas, na região de 50%, bem próximo da média aqui e da região de 50%, fazendo duas pernas aqui de correção. Aqui, correção, próximo da região da média, e deixando mais uma entrada aqui. Quando eu deixar essa entrada aqui, seria uma boa venda abaixo dessa barra, com o stop logo acima, e o alvo também na renovação aqui de mínima, e aqui o preço ele já tinha atingido aqui nessa renovação de mínima, e foi o último trade do dia. Aqui ele teria atingido a renovação de mínima, e aqui ele está tentando acelerar, né? Que deixou uma correçãozinha rasa, fez duas barras de baixa, podendo acelerar para vir buscar o segundo alvo dessa lateralidade que foi rompida, que seria o 1 para 1 dela aqui. 1 para 1 dela, que dá um pouco mais abaixo aqui. Voltou bem pouco. Talvez o preço tentasse acelerar aqui para vir buscar esse alvo aqui, que seria o 1 para 1 dessa lateralidade rompida, que é o alvo mais provável, que o alvo que
o alvo mais provável de ser buscado aqui e depois tentar fazer uma correção mais profunda e tentar lateralizar o preço. Como o preço ele não está com muita pressão vendedora, é menos provável que ele vá buscar o terceiro alvo. Para ele buscar o terceiro alvo, tem que ter formado uma boa de uma tendência e não ter tido correções tão profundas, não ter muito acúmulo de pressão contrária. Quando o preço está acumulando muita pressão contrária, é mais provável que ele volte, teste um ponto de flexão e lateralize e o preço trabalhe em equilíbrio. Então aqui esses foram os trades do dia, de acordo com cada ciclo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha e não esquece de ativar as notificações. É isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e até mais. Valeu!